iniciei o curso explicando o que é a linguagem C e C++, mas eu não dei uma explicação razoável do porquê estou usando ela e por que é fundamental aprender sobre a linguagem C e C++. Eu me lembro que na época eu estava fazendo um curso de programação e desenvolvimento de software. O professor disse na sala: quando se aprende C e C++, todas as outras linguagens se tornam fácil, pois a lógica é a mesma, só a sintaxe é diferente. A linguagem C e C++ ajuda o aluno a aprender a lógica de programação e a entender como as coisas são usadas por trás dos panos. E isso se tornou um pilar para o meu entendimento do porquê se usa a linguagem C e C++, e influenciou minha vida em geral e até minha carreira. Uma das razões do porquê o C e C++ é tão usado, porque as faculdades, as universidades ensinam isso. Eu listei algumas razões aqui que eu acredito e também pelos estudos que eu fiz mostram, né? Primeiro, a influência. Muitas outras linguagens são inspiradas em C e compiladores também, como C, C Sharp, Python, JavaScript, Go, PHP. E como eu citei antes, poucas arquiteturas que não são baseadas em C. Quase todas as arquiteturas, ou pelo menos a grande maioria delas, envolveu o C ou é inteiramente baseado nele. Desenvolvimento de arquiteturas, as aplicações são vastas, tendo o kernel do Windows, por exemplo, do Linux feito em C e C++, também jogos que envolvem alto desempenho, por exemplo, em que a indústria de jogos e também de softwares eletrônicos usa para fazer jogos complexos, sistemas embarcados e vai para diversas outras áreas. Uma rigidez sintática. Esse fato de ter uma rigidez sintática ajuda os alunos a aprender a gerar códigos limpos e até mesmo a entender a debugar o código. Por exemplo, aquele erro que eu cometi na aula passada, você tiver uma linguagem fracamente tipada ou que não tem aquela rigidez de precisar de debugar para depois rodar o código, ou mesmo exigir que você tenha um certo padrão ali, não causa erro, ou mesmo o erro não é exibido na tela antes de ser compilado. Eficiência, flexibilidade. A linguagem C e C++ foram desenvolvidas para ajudar na programação do sistema operacional Unix, assim dando maior flexibilidade ao programador, claro. Afinal, o Unix é a linguagem mãe, praticamente, do sistema operacional que foi utilizado pelo Windows e pelo Linux. O C e C++ dá possibilidade de controle sobre o sistema, podendo ser manipular memória e muitas outras coisas. Também o C e C++ são extremamente eficientes, que resultam em menor consumo e processamento de memória. Em relação o Python, por exemplo, ele é uma linguagem de alto nível que exige mais do computador e do menos do processamento do sistema que está rodando para compilar o código ou para rodar o código. Eu deixei aqui um texto de motivação que significa: prática leva à perfeição. Quanto mais você programa e quanto mais você é ativo nessas duas linguagens, mais você vai aprender. Esse é um conceito que é válido para as áreas de conhecimentos que você entra. Quanto mais você praticar, mais você vai se tornar fluente, menos dificuldade você vai ter para criar os algoritmos e códigos. E por essa razão, daqui em diante, terá mais mão na massa mesmo, e menos definições. Alguns exemplos e frases explicando como você pode começar a programar. Primeiramente, use um editor de texto ou uma IDE, que nesse caso nós estamos usando o CodeBlock. Aprenda os fundamentos, que é a definição, e veja muitos exemplos de programadores fazendo os algoritmos e códigos e tentando implementar eles e entender no cada termo. E pratique muito, como tá aí. Aqui ao lado está um exemplo de um código escrito em C++ para printar o Hello World. No slide anterior, o Hello World você printa em C, né, com printf. Embora a linguagem C++ é possível você printar também com printf, exibir na tela, né? Como a linguagem C++ é uma linguagem orientada a objeto, ela usa o namespace std, que é o padrão, né? E se você nesse caso usar o namespace std no início, antes do menu, você não é necessário incluir o std em cada cout e endl. Não se preocupe se você não entendeu o que eu acabei de falar. Nos próximos vídeos irei explicar mais sobre esse termo. O segredo é: pratique muito. Embora que antes de introduzir a prática do código, irei definir o que cada termo significa, dando exemplos de como é usado. Vamos programar?